Roteiro completo. Psicologia feminina profunda. A maioria dos homens passa a vida inteira sem perceber algo fundamental. Eles não perdem mulheres porque não são interessantes. Eles perdem porque não reconhecem quando uma mulher já está apaixonada. E isso acontece o tempo todo. Homens inteligentes, atentos, bem-intencionados, ainda assim cegos para os sinais mais claros. Não porque sejam ingênuos, mas porque estão olhando para o lugar errado. Eles acreditam que o interesse feminino sempre será óbvio, direto, visível, linear. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando uma mulher realmente começa a se apaixonar, ela não se aproxima. Ela se protege. E esse é o maior paradoxo da atração feminina. Quanto mais profunda é a emoção, mais silenciosa ela se torna. Hoje, você vai entender algo que quase nenhum homem compreende. Os sinais mais fortes de amor não parecem sinais de amor. E no final deste vídeo, você vai saber identificar um comportamento tão poderoso que, segundo psicólogos, é quase impossível de fingir. Quando você vê isso, não há mais dúvidas. Ela caiu de vez. Mas antes de chegar lá, eu preciso que você abandone uma ideia perigosa. A ideia de que, se uma mulher gosta de você, ela vai facilitar. Na realidade, quando ela gosta pouco, ela é leve. Quando gosta muito, ela fica cuidadosa. E isso muda tudo. Por que os homens não veem os sinais? Vamos começar pelo ponto mais importante. Isso não é culpa sua. Existe um motivo neurológico para você não perceber esses sinais. O cérebro masculino foi biologicamente treinado para identificar ações diretas. Interesse explícito, respostas rápidas, contato físico claro. Já o cérebro feminino processa emoções de forma contextual e defensiva. Quando uma mulher se envolve emocionalmente, o cérebro dela entra em um estado de alerta. Não por perigo físico, mas por risco emocional. Ela pensa: e se eu me entregar demais? E se ele não sentir o mesmo? E se eu me machucar? Então, em vez de avançar, ela desacelera. E aqui está o erro fatal que a maioria dos homens comete. Eles interpretam essa desaceleração como desinteresse, mas não é. É autoproteção emocional. O sinal mais mal interpretado de todos. Vamos imaginar uma situação comum. Ela ri das suas piadas. Ela presta atenção quando você fala. Ela puxa a conversa às vezes. Mas, quando você olha nos olhos dela por muito tempo, ela desvia. Quando vocês ficam sozinhos, ela fica inquieta. As mensagens são carinhosas, mas pensadas demais. Você pensa: ela deve estar só sendo educada. Então você recua. E sem perceber, você ativa o maior medo dela. O medo de não ser correspondida. A ansiedade que você vê não é falta de interesse. É medo de se expor demais. Psicólogos explicam isso com clareza. Uma mulher casualmente interessada é solta, brincalhona, despreocupada. Mas quando o sentimento se torna real, o jogo acaba. Agora existe algo a perder. O momento em que o comportamento muda. Existe um ponto crítico no envolvimento emocional feminino. Até esse ponto ela flerta. Depois desse ponto, ela se controla. Estudos mostram que quando o nível emocional ultrapassa um certo limite, o comportamento da mulher muda drasticamente. Ela começa a pensar demais antes de responder, analisar cada conversa depois, repassar tudo na cabeça antes de dormir. E o mais irônico, isso faz parecer que ela perdeu o interesse. Mas, na verdade, ela está mais envolvida do que nunca. O que a neurociência revelou. Aqui entra uma descoberta fascinante. Neurocientistas observaram que, quando uma mulher se apaixona profundamente, uma área específica do cérebro se ativa. A mesma área associada a comportamentos obsessivos. Isso significa que, biologicamente, ela começa a pensar em você de forma recorrente. Não por escolha, por impulso neurológico. Mas, ao mesmo tempo, o córtex racional tenta conter essa emoção. O resultado? Conflito interno. E esse conflito se manifesta como hesitação, nervosismo, autocontrole excessivo. Não é frieza, é intensidade reprimida. Por que você precisa observar o que ela faz quando acha que você não está olhando? Aqui está uma regra de ouro.
Nunca julgue o interesse de uma mulher apenas pelo que ela diz. Observe o comportamento dela quando não está tentando impressionar, porque é ali que a verdade aparece. E agora vamos aos sinais reais. Sinal 1. Ela se lembra de tudo, e do jeito certo. Ela lembra de detalhes pequenos, coisas que ninguém lembraria. Seu doce favorito da infância, o nome do seu cachorro antigo, uma frase aleatória que você disse semanas atrás. Mas o mais importante não é o que ela lembra, é quando ela lembra. Ela traz isso à tona de forma casual, como se fosse nada, mas não é nada. O cérebro dela está arquivando você. Psicólogos chamam isso de construção de identidade emocional. Ela está montando, peça por peça, quem você é. Isso só acontece quando alguém importa de verdade. Sinal 2. Ela, coincidentemente, está sempre por perto, não é óbvio, não é forçado, mas ela aparece. Você menciona um lugar, ela surge lá. Em grupos, ela se posiciona perto. Escolhe caminhos parecidos. Senta ao seu lado. Não colada, não distante. Existe uma distância específica. Pesquisas mostram que mulheres apaixonadas mantêm uma proximidade que permite contato, mas evita exposição. Isso revela medo emocional. O corpo dela quer estar perto. A mente tenta se proteger. Sinal 3. O nervosismo que os homens confundem com desinteresse. Ela mexe no cabelo, toca o pescoço, brinca com acessórios. A voz muda. Isso não é falta de confiança, é excitação emocional. O sistema nervoso dela reage a você. E aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Às vezes, ela está resistindo à vontade de te tocar. Ela quer, mas se segura. E muitos homens leem isso como frieza. É exatamente o contrário. A frase que parece friendzone, mas não é, quando uma mulher diz: "Você é muito importante para mim. Eu não quero te perder." Isso não é amizade, isso é medo. Ela já se envolveu emocionalmente e teme que, se avançar, possa perder você. Sinal 4. Ela valoriza sua opinião mais do que admite. Ela pergunta o que você acha. E realmente escuta. Carreira, decisões pessoais, mudanças importantes. E às vezes, ela muda de ideia por sua causa. Isso é enorme. Ela está permitindo que você influencie a vida dela. Psicólogos afirmam: isso só acontece quando existe investimento emocional profundo. E muitas vezes, ela testa o futuro com perguntas disfarçadas. A maioria dos homens não percebe. O único sinal impossível de fingir. Agora, o sinal definitivo. Aquele que confirma tudo. Ela prioriza você acima do próprio conforto. Ela atravessa a cidade por você. Cancela compromissos. Te defende, mesmo com custo social. Na psicologia, isso se chama sinalização custosa. Ninguém faz isso sem envolvimento real. Nesse ponto, ela não está se apaixonando. Ela já caiu. O detalhe corporal final. Mesmo que o corpo dela esteja virado para outro lado, se os pés estão apontados para você, o subconsciente dela está revelando tudo. Você é o foco. O erro que faz mulheres se fecharem, o erro mais comum dos homens: ignorar pequenos gestos, não retribuir atenção, mudar de assunto quando ela se abre. Nesse momento ela aprende: não é seguro mostrar o quanto eu me importo. Então ela se fecha. O que tudo isso significa? Uma mulher apaixonada vive um caos interno: medo, esperança, excitação, vulnerabilidade. Ela quer que você perceba, sem ter que se expor totalmente. Se você vê vários desses sinais, ela não está curiosa. Ela está profundamente envolvida. A decisão agora é sua. Se você sente o mesmo, não a deixe esperando. Mostre que você vê. Se não sente, seja honesto. Não alimente algo só porque é confortável. Agora você tem uma clareza que a maioria dos homens nunca terá. E se isso fez sentido para você, se inscreva no canal. No próximo vídeo, vamos revelar uma tática de psicologia oculta que muitas mulheres usam, inconscientemente, para conquistar um homem. Você não vai querer perder.